Boa noite a todos que estão a nos acompanhar a esta hora. De dizer que nós somos o Factos Diários. Em Angola já são 18 horas. Hoje é dia 29 de outubro de 2002. O nosso convidado de hoje é o político da UNITA, Alfredo Cabeia, que vai abordar vários assuntos em torno da situação interna do partido. O jovem político já exerceu várias funções políticas e acreditamos que poderá outra vez exercer caso assim o destino permitir. Senhor Alfredo, o nosso muito obrigado por ter assim aceito o nosso convite. Seja bem-vindo ao Factos Diários. Grato eu pelo convite formulado e obrigado Pela... pela recepção, exato. Muito obrigado, muito obrigado. Alfredo, és político da UNITA. Sim, sou político da UNITA. Há quanto tempo? Há mais de 6 anos. Há mais de 6 anos, porque também comecei a fazer a política muito jovem, muito antes dos 18 anos já participava em atividades políticas e não só. Da UNITA. Da UNITA, exato. Então quer dizer, os pais já têm uma veia política partidária UNITA. Sim, os pais têm uma veia política partidária, até porque eu, em particular, fui nascido no meio da guerrilha, né? Ainda antes do cessar do calar das armas. A província? Fui nascido em Malange, mas 3 meses depois mudamos-nos para Lunda Norte e foi indo assim. Ok, muito bom. Alfredo, como como acompanha a UNITA hoje, depois das eleições gerais que aconteceram em agosto? A UNITA vai de mal a pior, com a atual direção, que é presidida pelo Adalberto Costa Júnior. Vê-se que não tem norte. Por quê? Primeiro é que Adalberto Costa Júnior não é um bom político. O segundo são os pactos que foram fazendo durante todo esse tempo que agora estão a cobrar. Mas que pactos? Porque são muitas informações que nós recebemos em volta de pactos que a UNITA, particularmente a Adalberto da Costa Júnior, tem tido, em que até o momento ainda não existe uma confirmação oficial. Eu creio que os pactos começaram já há muito tempo. Ainda no mandato do Dr. Samakuva já existia um pacto por baixo da mesa. Né? Falo do Lucamba Gato, que já negociava com a família dos Santos, ou com José Eduardo dos Santos. E em 2019 só nos confirmaram esses dados, quando vimos que a família dos Santos era um dos apoiantes da candidatura de Adalberto Costa Júnior, para que assim em 2022 vencesse as eleições gerais e salvaguardasse os bens da família dos Santos. Ok, mas o que é que está sendo cobrado agora? Porque disseste que houve impactos e esses hoje as pessoas que assinaram estão a cobrar. A cobrar de que sentido? O engenheiro Adalberto foi financiado para que pudesse vencer as eleições. Ele prometeu que venceria as eleições. E não foi isso que aconteceu. Não venceu as eleições. E não vencendo as eleições, os que pagaram para o ver no topo, de facto, vejam-se de uma forma, de uma ou de outra forma, não realizados. Não estando realizados, vão querer o reembolso do que eles investiram outrora. Ok. A UNITA ainda poderá ter a capacidade financeira de poder assim atender este suposto acordo? Porque está-se a falar de muito dinheiro. Sim, muito dinheiro. Mas a minha opinião é que não seja a UNITA a pagar esses valores. Porque a UNITA não viu esses valores. Esses valores foram divididos entre membros do lado de cima. Estamos a falar do presidente, dos seus homens de confiança. Os valores foram divididos ali. Os membros da base não viram esses valores. Não foram comprados carros para o partido, não. Foram comprados casas e carros para eles mesmos, não para o partido. Então o valor não foi a benefício do partido, então o partido não deve pagar. Nós acompanhamos recentemente uma publicação sua que vem atacando assim o senhor, o general Paulo Lucamba Gato. Aquele texto se justifica ou se trata, neste caso, de uma má-fé na sua pessoa? Aquele texto foi mesmo direcionado 100% para o general Lucamba Gato, né? Porque, de facto, nós temos dados que o incriminam de certa forma e o acusam. Temos dados que mostram que ele é o principal, ou então um dos principais que fez o pacto com a família dos Santos.
E tem dados que dizem também que muito antes do velho Jonas Ciro, ele já tinha pactos com a família dos Santos. Então, o texto foi mesmo direito ao engenheiro Lucamba Gato, engenheiro não, desculpa, general Lucamba Gato, pela sua má conduta, porque agora vem e nos ensina que com o diabo podemos comer. Vem nos dizer que precisamos de uma colher longa para comer com o diabo e não é bem assim, porque Mas com o como diabo... vocês receberam este adágio? Uh, ele praticamente acabou aceitando o que nós fomos avisando há muito tempo. Já há algum tempo nós avisávamos que não pode se fazer pacto com o diabo. Não se pode fazer pacto com a família dos santos. Ele apenas veio dizer que nós fizemos o pacto porque necessitávamos. O diabo até pode te dar alguma coisa, mas vai querer algo em troca. E dessa vez o diabo quer a destruição da UNITA. Se nós não liquidarmos a dívida, né? Praticamente vamos ver a destruição da UNITA e o que eles querem. Ok. Mas hoje internamente a UNITA poderá estar estável ou ainda há uma instabilidade? Dentro da UNITA não há estabilidade. Não há estabilidade. Ainda com os pactos que foram fazendo com os chivucuvucos, os presidentes do Bloco Democrático e tudo Filomeno. mais, o Filomeno, exato. Nós sabemos que o Adalberto e o chivucuvuco não têm uma boa relação. Eles estão juntos foram impostos a estar juntos. É uma coligação forçada pelos seus patrões. Ainda por conta dessa não amizade que eles têm, ainda vão chegar por tirar dividendos de si mesmo. Ou seja, daqui a pouco vamos assustar que os deputados que entraram à Assembleia pela lista da UNITA, mas indicados pelo Prajá, que é um projeto político, nenhum partido político, vão sair da bancada parlamentar, como já aconteceu com o Viana e vai ainda acontecendo com os outros. Ok. Esta divergência entre o grupo parlamentar da UNITA e Francisco Viana mostra claramente que alguma coisa poderá ainda acontecer. Ainda há de acontecer muita coisa. Mas há indícios, avançou agora de que os deputados, né, propostos pelo Prajá poderá sair. Já existe essa luz verde? Ainda não existe, mas é uma previsão. De tudo o que está a acontecer agora, nós já prevíamos, desde 2019, da realização do Congresso. Por que vai prevíamos. acontecer? Por que tem que acontecer este afastamento? Eles vão se afastar por quê? Porque primeiro é que, como eu já disse, o Dr. Abel e o engenheiro Adalberto não se dão bem. E depois de tudo que vai indo acontecendo, porque eu tenho a certeza que o engenheiro Adalberto não tem mais 2 anos ou 1 ano na presidência da UNITA. E como é por negócio que os deputados da bancada parlamentar, praticamente do Prajá, estão aí conosco, então, sendo que o Adalberto já não estará na presidência do partido, o pacto já não tem sentido. Então vão se afastando e dando força para ser aprovado o seu projeto político. Não, vocês tiveram um congresso muito recente que precisa, neste caso, de mais 5 anos para a realização do outro congresso. Por que razão está aqui a querer dizer, né? Querer dizer que dentro de 2 anos Adalberto da Costa Júnior pode deixar de ser presidente da UNITA? 2 ou menos anos, né? Por que razão? Se a justiça for justa, ontem apreciamos o advogado Saana lá na TV Zimbo, o TPA passou o noticiário sobre a reabertura do caso da impugnação do 13º Congresso. O 13º Congresso, o primeiro foi anulado, claramente, e o segundo aconteceu num clima não estável. As pessoas foram coagidas, as pessoas foram mesmo ameaçadas para terem que votar. Até o modo de voto dos que estiveram presentes na reunião mudou-se. Normalmente o voto não tem sido com a mão no ar, tem sido votos secretos, mas no dia da votação, né, para se vai acontecer o Congresso ou não, qual é a data estipulada, votou-se com a mão no ar. Então, temos tantas provas no processo de impugnação que, se a justiça for justa, o Congresso breve será anulado. O senhor foi também um dos delegados? Ao Congresso? Não fui ao último Congresso, não fui. Fui apenas ao Congresso que foi anulado. O primeiro que foi anulado, mas o último não fui. Por que não foi no último?
Não participei às conferências. Achei ser uma brincadeira. Primeiro é que a UNITA é um partido democrático. E ir ao Congresso apenas com um candidato que está a ser forçado ou que forçou para estar lá, não acho justo. Não acho mesmo nem um pouco coerente. Muito bom. Falou recentemente de que não, a Adalberto da Costa Júnior pode não ter muita aceitação hoje no seio da UNITA. O facto da UNITA ter conseguido 90 deputados não mostra que o mesmo partido ainda tem muita força a nível do país. A UNITA não conseguiu 90 deputados. A UNITA conseguiu 47 deputados, que agora somam 60, 47 não, desculpa, 57 deputados, que agora soma-se 60 porque 3 formalizaram a afiliação à UNITA. São 60 deputados contra 48 de 2017. Então não vamos falar de 90 deputados, porque estamos a falar dos deputados do Prajá, da sociedade civil e do Bloco Democrático. Então foram 60 deputados que a UNITA conseguiu. O resto não são nossos deputados. Ok, mas através da Frente Patriótica Unida foi possível ter estes resultados? Não através, porque a UNITA tem muita força e conseguiria mais deputados não se aliando com esses homens. Nós conseguiríamos vencer as eleições gerais. Por negligência do engenheiro Adalberto, perdermos. Eu sempre digo, existiram 2 eleições em Angola que foram justas e transparentes, a de 2008 e a de 2022. Ok. Vós se sentem adversários de Adalberto da Costa Júnior? Adversário não. Somos todos irmãos. Eu até quando posso aconselho, mando-lhe uma mensagem ou com conselhos, embora aquele já não me responde, antes respondia e tudo mais. Mas adversários não nos sentimos adversários de Adalberto. Ok, mas essas críticas que vem efetuando contra Adalberto da Costa Júnior não acaba por ter um desconforto por parte de outros vossos companheiros? Já fomos chamados de vários nomes. Nos tratam de traidores, os empurram na esquadra e tudo mais. Se a verdade dói, vai doer, mas tem que ser dita. E nós temos dito a verdade sempre. Tarde ou cedo vai vir à tona. Quem come jinguba debaixo da água, a casca sobe. Então, a mesma população que está com Adalberto, tarde ou cedo vai dar conta de quem ele é, de quão mentiroso compulsivo é. Ok. O compulsivismo é uma palavra usada constantemente pelo Kawiki da Costa. Estamos a falar que esta vossa pressão poderá ter também a mão invisível do mesmo? Não. A nossa pressão não tem a mão de Kawiki. Primeiro é que eu não tenho contato com Kawiki. Segundo é que o Kawiki já não é da UNITA. O Kawiki agora pertence ao MPLA, né? Tem agora, é militante agora do MPLA e faz campanha para o MPLA, não pertence à UNITA. Muito bom. Qual é o passo, qual é o segundo passo para então se encontrar uma solução de uma vez por toda? Primeiro, para solucionar o problema que a UNITA tem, a anulação do Congresso seria importante. Seria importante a anulação e a união dos membros. Porque não podem me pedir que eu volte a um partido que sou odiado. Por exemplo, há dias estão a pedir que vamos voltar, vamos nos unir. Não posso voltar a um partido que ainda me odeio. Agora, se anulam o Congresso, o ex-presidente assume durante um determinado tempo e organiza-se um Congresso, depois desse tempo, um Congresso coeso, com as pessoas unidas, seria melhor, acho que seria a solução ideal. E eu sempre aconselhei, mesmo no texto, aconselhei que o mais velho gato, o mais velho mulato, entre outros, que deixassem a vida política. Por que razão? São voz da experiência? De facto, eu sempre os admirei. Eu sempre tive um sentimento de... Como é que eu posso dizer? Um sentimento, de facto, de inspiração. Sempre me inspiraram. Mas depois os seus posicionamentos, depois do Congresso último, o Congresso 2019, não foram dos melhores. Nós sempre avisamos o engenheiro Adalberto Costa Júnior é um erro. Apoiaram o engenheiro Adalberto Costa Júnior, mas eles persistiram. E o general Gato apenas insistiu por ódio de uma ou de outra pessoa, queria vingar-se de um ou de outro.
e não só, e também a estabilidade da vida financeira. Ok. Né? Acho que também esse ponto que nós vamos já tratar daqui a bocado. Para quem está a nos acompanhar pela primeira vez, nós somos o Factos Diários. A nossa conversa hoje é com Alfredo Cabeia, o político da União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, que concorreu, neste caso, nas eleições de 24 de agosto e continua na posição 2 como a segunda maior força política no país e a primeira na oposição. O Alfredo está aqui a abordar questões em torno da situação interna deste mesmo partido, que passa, neste caso, também em uma suposta divisão entre indivíduos ligados supostamente também ao presidente cessante Samakuva e outros Adalberto da Costa Júnior. Alfredo, sobre este ponto aqui que foi avançado, você se reveja mais ao senhor Isaías Samakuva ou a Adalberto da Costa Júnior? Eu me revejo na UNITA. Não me revejo nem em um nem em outro, me revejo na UNITA. O projeto é UNITA. Nós vamos lutar por volta da UNITA, para meter a UNITA no topo, e não para meter um ou outro. Então me revejo na UNITA e não em pessoas. Mas quem pode encontrar, quem pode solucionar os problemas que hoje, os supostos problemas que hoje estão a atravessar no seu da UNITA? Militantes coesos. Não os militantes que estamos a ver agora no topo do partido, que estão lá a serviço do partido e não servir o partido. Então, se os militantes coesos que ainda acreditam e lutam pelo povo são capazes de solucionar o problema que o partido passa agora. Muito bom. É verdade que exista também ou existirão negociações entre Adalberto da Costa Júnior e os ativistas? É um dado que também é verdade. Sim. O Adalberto Costa Júnior sempre foi tratado por arruaceiro, o líder da arruaça e tudo mais. É de facto verdade que paga-se para que os ativistas no passado, né? Porque atualmente já se vê um calar de atividades por parte dos ativistas a mando do engenheiro Adalberto Costa Júnior. Mas é de facto verdade que eram pagos ou ainda são pagos para que possam fazer as atividades parecendo ser da sociedade civil, mas é a mando do engenheiro Adalberto Costa Júnior. Quais são estes elementos que recebiam os valores? É possível avançar? De facto, nós estamos a falar aí do Hitler, estamos a falar do Nunes, não sei se o Álvaro. No Álvaro? Exato. São N indivíduos, mas esses são os principais. Um dos principais são esses. E eles podem depois vir querer desmentir que não, mas sim. Eles foram à lista da Assembleia, tudo por pactos, né? Por pactos que foram fazendo, e agora mostram-se descontentes por não entrarem na Assembleia. Gesta e quer também Isidro Fortunato também faziam parte destes ativistas que supostamente recebiam os valores? Sobre o Gesta e o Isidro não tenho dados. Não vou cá avançar porque não tenho dados sobre eles. Então não sei se faziam parte ou não. Muito bom. Nós, quando estivemos aí a interagir, pelo menos lá para as 16 horas, procurou saber uma questão de segurança do sentimento do MPLA ou da UNITA? A essa altura do MPLA eu não tenho medo. Sinto mesmo medo não da UNITA, das pessoas que estão em frente da UNITA atualmente, né? Das perseguições constantes. De fazer o quê? Estamos a ouvir agora raptos, estamos a ouvir mortes, estamos a ouvir sobre mortes que não são bem explícitas, né? Umas mortes duvidosas. Estamos a falar do passamento físico do Dr. Rui Galhardo. Foi um passamento físico muito duvidoso. Estamos a falar dos políticos que foram morrendo dentro da UNITA, foram falecendo no período de 2019 a 2022. Foram muitas mortes que nem se compara a 16 anos de governo. Quer dizer que a morte de Raudana também foi uma morte misteriosa? De facto foi. De facto foi uma morte misteriosa que até hoje não se tem um dado verdadeiro de como aconteceu. Mas a autópsia dá uma outra resposta. Temos agora como ocultar dados. Temos agora formas de ocultar o que aconteceu. De facto, ele pode falecer por um motivo, mas de facto não foi aquele motivo. Porque ele pode dizer que foi um infarto. Tem agora medicamentos que causam infarto
meter na comida, na bebida, pode detectar que é um infarto na autópsia, mas de facto não é. Muito bom. O que, neste caso, qual é a mensagem que gostarias de deixar, neste caso, aos demais, sobretudo, talvez a própria nossas entidades? Primeiro, eu gostaria de dizer que eu espero que, primeiro vou dizer aos nossos políticos da UNITA, que de facto são mais materialistas do que outra coisa, que traíram a causa para que entrassem para a Assembleia, para que issem para a CNE, para a ERCA, para os tribunais constitucionais supremos. Vamos lutar pela causa. A nossa luta sempre foi a causa e não a coisa. Vamos defender o povo sofredor. Vamos de facto servir a UNITA. Não vamos nos servir da UNITA. Vamos deixar com que os que não têm nada, os necessitados de lá das bases, sirvam-se da UNITA, sirvam-se do nosso trabalho e não nós que já temos qualquer coisa. Fomos ensinados assim na nossa escola do partido e vamos, de facto, levar isso até mais além. Muito bom. Para ti, quem é Lucamba Gato? Ah, uma pergunta pertinente. Lucamba Gato, para mim, no passado, há anos atrás, era um político exemplar, um exemplo a seguir, um general acérrimo, mas agora é só mais um Sampaio da família dos Santos. É um general que já, para mim, já não tem valor na UNITA. Por isso é que eu apelei da primeira vez que afastasse da vida política. Fique em casa. De políticos bandidos, a UNITA, a Angola já está cheia, né? Não precisamos de mais um ou dois. Na UNITA em si, quem achas que está lá a tentar, neste caso, a sabotar, politicamente se existe, aquilo que é o projeto de Mangai? O projeto do Mangai, primeiro, para a sabotagem do projeto do Mangai, o não cumprimento do projeto do Mangai, que até já nos pediram para esquecer, esqueçam o projeto do Mangai. Os generais, primeiro, os que sempre estiveram com o Dr. Savimbi, são os que agora sabotam o projeto do Mangai. Vejam que já não tem valor, porque até certo ponto faz-nos pensar que foram eles os principais causadores da morte do velho Jonas. É triste, de facto, ver generais que há tempos foram sempre admirados por nós, chamados de mais velho e tudo mais, mas agora mostram um posicionamento não muito agradável. Não são exemplos para a juventude. Em que posição os jovens se encontram dentro da UNITA com a liderança de Adalberto da Costa Júnior? A Jura atualmente é mais uma Júcia em vez de Jura. Uma juventude unida para conferências de imprensa, em vez de juventude unida para a Juventude Unida Revolucionária de Angola. Temos um líder que faz mais conferências de imprensa do que atividades, mobiliza pouquíssimo e tem um posicionamento péssimo. Tem um posicionamento péssimo porque nós esperávamos muito dele. Esperávamos que tivesse um posicionamento a exemplo a seguir, mas de facto também é mais um jovem materialista que quer ver os seus desejos realizados, não os desejos do povo. Muito bom. Para terminar mesmo, gostaríamos que deixasse, neste caso, já a mensagem final em torno disso. A mensagem que eu tenho a deixar, na verdade, é um aviso, né? Um apelo também a todos que lutam pela causa da UNITA, todos que têm esperança que o projeto vai vencer. Vamos manter a esperança, vamos manter a calma, que o que é mau não dura para sempre. Vimos impérios de décadas e milénios que foram destruídos e esse regime que se instalou dentro da UNITA não será diferente. Esse regime ditatorial, tarde ou cedo, conseguiremos vencer e pôr o projeto do Mangai em primeiro lugar. Muito bom. Alguma questão que talvez gostaria que fosse colocada e que não foi feita? Penso que não. Muito bom. Muito obrigado a todos que aqui nos acompanharam. Agradecemos pela sua audiência e queremos contar contigo nas próximas edições. Obrigado.